E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui pelo nosso canal para trocar uma ideia com você, interagir, aliás, responder mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: muitos jovens com os quais trabalhamos e recebemos mensagens nos fazem esta pergunta. A diferença entre remorso e arrependimento. Remorso, uma palavra bem objetiva. Arrependimento um pouquinho mais prolongada. Qual a diferença? Remorso e arrependimento. Sabe aquela pessoa que comete falhas, erros, hoje até chora. Ela levanta, cai num buraco, levanta, sacode a poeira, mas não dá a volta por cima. Quando se espera que ela venha dar a volta por cima, passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, ela cai no mesmo buraco, ela comete o mesmo erro. Lembre-se que ela até chorou pelo erro cometido, até falou com alguém o seu erro, confessou a alguém, mas depois ela vai e comete o mesmo erro. Isso significa remorso, diferente de arrependimento. Na Bíblia, por exemplo, nós temos Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Ele, por ser primeiro filho, isso lhe conferia certas regalias, mas ele vendeu esse direito, ele rejeitou esse direito. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 17, mostra que Esaú diz assim, porque bem sabeis que, querendo ele, Esaú, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Quer dizer, depois que ele vendeu o direito, caiu na real do que tinha cometido, ele quis retomar a bênção, ele quis retomar o direito, a sua posição, mas ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha só que interessante. Eu vou dar outro exemplo. Davi havia cometido um gravíssimo erro, mas o Salmo 51 mostra Davi totalmente arrependido. E ele buscou a Deus e disse a Deus o seguinte, não se esqueça do que disse Esaú. Davi disse a Deus: não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença. E pediu: restitui-me a alegria da salvação. Davi buscou a Deus, Davi chorou, buscou a Deus porque ele percebeu que havia desagradado a Deus, aborrecido a Deus. O seu pecado era contra Deus. Diferente de Esaú, que reconheceu que vendeu o seu direito, ele quis retomá-lo, não porque pensou assim, desagradei a Deus, mas porque pensou, puxa, perdi as regalias e eu quero retomar minha posição, eu quero retomar o meu direito. Ele chorou, mas não se voltou a Deus. Davi chorou, se arrependeu e se voltou a Deus. Veja a diferença entre um que teve remorso e um outro que se arrependeu. No Novo Testamento também nós temos 2 exemplos. Um exemplo de remorso e outro exemplo de arrependimento. Vamos começar primeiro com Judas. Você sabe que Judas, ele traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Mas quando ele soube que Jesus havia sido condenado, então ele caiu na real, colocou a mão na cabeça e disse: o que eu fiz? E tentou se consertar diante dos homens, diante daquilo que havia cometido. Você encontra lá em Mateus, falando sobre Judas. Mas ele tentou consertar a sua situação diante dos homens. E o que ele fez? Depois que ele tentou devolver as moedas, ele se retirou e buscou o suicídio. Quando a pessoa tem remorso, ela se autopune, ela se autocondena, ela se autoculpa, ela traz um sentimento de culpa muito grande. E esse sentimento de culpa permanece enquanto existiu o remorso. Mas quando há arrependimento,
Aí nós vemos outro exemplo de arrependimento, que foi Pedro, que negou Jesus. Ele negou. Quando perguntaram, você não é aquele que está com ele, que conhece ele, que anda com ele? Ele falou, não, nem o conheço. Mas Pedro também, em Mateus 26, versículo 75, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Quer dizer, Judas teve remorso, quando viu Jesus condenado, tentou resolver sua situação, mas se retirou para cometer o suicídio, porque ele trazia o remorso, um sentimento de culpa, de autopunição. Pedro, diferente dele, lembrou-se do que havia feito contra Jesus, chorou amargamente, saiu dali e se propôs a servir a Deus totalmente, de corpo, alma e espírito. Por isso que mesmo depois de negá-lo, ele tornou-se apóstolo do Senhor Jesus. Notou a diferença? Quando há remorso, a pessoa se autopune, ela tenta resolver sua questão diante dos outros, mas no outro dia, depois de uma semana, acaba cometendo o mesmo delito. Quando há arrependimento, há lágrimas, mas não só lágrimas, há mudança de comportamento, mudança de direção. Ainda que o erro seja inevitável, mas jamais cometerá o mesmo erro. Pegou a visão? Está aí então esclarecida a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso pode te consertar diante das pessoas, mas quem vai te levar ao céu, à presença de Deus, ao novo nascimento, é o arrependimento. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma resposta. Eu espero ter ajudado a você, e se você foi ajudado, então compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também sejam ajudados. Forte abraço, tamo junto e misturado.